meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 11 e 12 do curso de Física 3. Bom, a gente está estudando no curso Física 3 todo o processo da termologia. A gente estudou as principais escalas, falamos do calor sensível, do calor latente, das trocas de calor, da soma da troca de calor igual a zero com a calorimetria. E agora a gente vai estudar a mudança de estado físico e a influência da temperatura na mudança de estado físico. Então, a gente aprendeu que o estado físico, o estudo das mudanças de estado físico da matéria, da influência que a pressão exerce nessas mudanças, e de forma um pouco mais ampliada o estudo do equilíbrio térmico dos corpos. Então a gente aprendeu, acho que nas primeiras aulas de Física 3, que uma substância pode trocar de estado físico em várias maneiras. A primeira maneira seria de um estado físico sólido passando por um estado líquido. Esse nome é chamado de fusão e é uma variação na mudança de estado. Então, para sair do sólido a chegar a líquido, é um processo endotérmico onde tem uma captação de energia. Já do líquido para o gasoso, para o gás vapor de água, por exemplo, o nome do processo é vaporização e também é endotérmico, portanto, precisa de energia para quebrar suas forças intermoleculares e, portanto, virar um gás. Já ao processo contrário, então, do vapor até o sólido, ocorre a condensação, é um processo exotérmico, portanto, perde calor. E do líquido para o sólido é o processo de solidificação, também um processo exotérmico. Então, os processos indo para a esquerda da direita é endotérmico e da direita para a esquerda é exotérmico. Também existe um processo em que do sólido vai direto para o gasoso. Por exemplo, gelo seco. O gelo seco é um sólido que se transforma em CO2 gasoso e o nome desse processo é sublimação. É um processo endotérmico, portanto, capta energia e esfria o sistema. Enquanto que o vapor virando sólido é uma sublimação também, uma ressublimação, podemos dizer assim, e é um processo exotérmico, portanto libera energia no meio do sistema, portanto esquenta o sistema, ok? Então aqui foi as mudanças de estado físico a partir da captação ou ceder energia, ou ele capta energia, ou ele suga energia, ou ele solta energia. Então esses dois processos a gente consegue mudar o estado da substância, do estado sólido para o estado líquido para o estado gasoso. Mas não só é assim que muda o estado físico, não. Se você mexer na pressão daquela substância, se você mexer na pressão em função da temperatura, você consegue também mudar o estado físico da matéria. Portanto, o diagrama de estado, pressão em função da temperatura, para o caso de substâncias que diminuem de volume na solidificação e para substâncias como a água que aumentam de volume na solidificação. Então, isso aqui é para algumas substâncias, aquelas substâncias que aumentam, diminuem de volume na solidificação, portanto, quando sofre uma diminuição na sua temperatura, a molécula tende a diminuir, a sofrer uma solidificação, a diminuir o volume, portanto, se diminui o volume, aumenta a densidade. Ou aquelas moléculas que aumentam de volume na solidificação. Serve para as duas moléculas, aquelas que diminuem e aquelas que aumentam. Porque se lembra do comportamento ao longo da água. Quando ela está de 4 a 4 até 0 graus, ela aumenta o seu volume. De vez ela contrair, ela aumenta. É o comportamento ao longo da água.
Então, perceba aqui nesse gráfico, ó, é um gráfico de pressão com temperatura, a pressão em função da temperatura. Ó, existem pontos bastante importantes de analisar. Por exemplo, se você está no ponto 1 e você está no estado de vapor, para você entrar no sólido, você deveria perder energia. Mas, deixando a temperatura constante, perceba que a temperatura é constante na vertical, a gente só está variando, portanto, a pressão. Então, se você está no estádio de vapor, com a temperatura aqui, ó, X, temperatura X, e mantém essa temperatura constante, mas variar a pressão, então você aumenta a pressão, você consegue chegar no estado líquido. Então você estava no vapor e chega no líquido. O líquido é toda essa área aqui, ó. Então, se você está no vapor aqui, ó, e também numa temperatura, digamos aqui, seja 10 graus. Então, você deixa a temperatura constante e quer passar para o estado sólido, você aumenta a pressão. Quando aumentar a pressão, você chega no estado sólido, sem mexer na energia do sistema, ou melhor, na entalpia. Então, você muda o estado da matéria com a pressão, com a variação da pressão. Por exemplo, você está no vapor aqui, ó, no vapor, e quer ir para o estado líquido. Aí você aumenta a pressão também. Então, a partir daqui já é gasoso, então é um gás já com uma temperatura muito alta. Então, a gente fica só no vapor, líquido e sólido. Esse ponto aqui é muito importante. Eu vou dizer por quê. Perceba o diagrama das 3 fases da água. A água tem esse comportamento. Então, quando ela está no vapor com uma temperatura aqui, ó, X, e se você quer deixar esse vapor constante a temperatura, sem mexer na temperatura, sem mexer na variação da entalpia, mas quer que essa água vapor vire um líquido, o que você pode fazer? Alterar a sua pressão. Se aumenta a pressão, que você consegue chegar no líquido. Ou você está aqui no vapor e quer chegar no sólido, você também aumenta a pressão com uma temperatura menor. Mas tem pontos nesse gráfico de muita importância. Por exemplo, esse PC. O PC é o ponto crítico, é o ponto cuja temperatura é crítica, acima da qual não consegue liquefazer a substância apenas por compressão, com compressão isotérmica. Então, a partir desse ponto aqui, ó, você não consegue liquefazer a substância, portanto, você não consegue deixar ela líquida novamente, mexendo na sua temperatura. A partir desse ponto aqui, ó, a temperatura sempre vai ser gasoso. Portanto, você não vai conseguir mais deixar líquido com a variação da pressão, como também a variação da temperatura a partir do TC. Então, TC é a temperatura crítica daquele vapor de água virar um gás, um vapor gasoso. E esse gasoso, qual é a propriedade que ele tem? Ele não consegue mais virar líquido. Nem você variando a temperatura e nem você variando também a pressão. O gás, então, não consegue virar líquido novamente. E tem esse PT aqui, ó. Esse PT é o ponto triplo. É o ponto cuja substância pode apresentar simultaneamente os estados sólidos, líquido e gasoso. Então, nesse ponto, com uma determinada pressão e uma determinada temperatura, você tem um ponto em que aquela substância se apresenta nos 3 estados da natureza. Ele se apresenta tanto no estado sólido, quanto no estado gasoso, como no estado líquido. Então é um fenômeno triplo. A substância se apresenta simultaneamente. É um ponto bastante interessante. Bom, agora a gente vai estudar a curva de aquecimento de um corpo em função do calor fornecido. Então, tá a temperatura em função do calor. Portanto, se ela recebe mais calor, ela aumenta a sua temperatura. Mas a gente não pode esquecer que quando um corpo aumenta a sua temperatura, ele tem uma maior energia cinética média entre suas partículas, o que faz com que tenha uma repulsão e uma atração
entre os átomos, portanto, entre os elétrons e os cátions, diferente. Porque se você está aumentando a energia cinética das partículas, isso faz com que você aumente sua temperatura. Mas chega um momento que essa temperatura é tão grande que ela consegue quebrar as ligações intermoleculares. Portanto, ela começa a formar um novo estado físico. Então, aqui você só está variando o seu calor sensível. Portanto, aqui a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor sensível vezes a variação de temperatura. Perceba que aqui está no estado sólido. Então, ela está recebendo energia, estado sólido, estado sólido, estado sólido, e chega no máximo do estado sólido. Aqui é estado sólido e líquido. O que acontece nesse processo aqui dessa reta? É só calor latente. Então, todo o calor que essa substância está recebendo, ela está usando para mudar o seu estado físico, porque ela era sólido e aqui ela está virando sólido e líquido. Então aqui ela é sólido e líquido. Aqui no meio desse processo aqui, ela é tanto sólido e líquido meio a meio. Mas a partir daqui, ó, ela se torna mais líquido, mais líquido, mais líquido, até virar 100% líquido, porque ela conseguiu captar a energia suficiente para que a substância por completo mude o estado físico. Então era sólido, passou para líquido. Para passar essa substância não varia a temperatura, por isso que a temperatura é constante. Então ela só está pegando energia para mudar o seu estado físico. Então aqui é o calor latente. Enquanto que ela vira líquido, aqui ela começa o calor sensível novamente, que é aquele calor em que só varia a energia cinética média entre as partículas. E aqui ela está tendo uma variação no líquido. O líquido está sofrendo variação na sua temperatura, porque quantidade de calor sensível é igual a massa vezes a constante do calor sensível da substância vezes a variação da temperatura, ok? Então é assim que você tem que visualizar um gráfico de temperatura em função do calor recebido ou calor fornecido. Vamos para as questões. 2011. Quando se retira uma garrafa de vidro com água de uma geladeira, depois de ela ter ficado lá por algum tempo, vêm-se gotas se formando na superfície externa da garrafa. Isso acontece graças principalmente à condensação do vapor de água dissolvido no ar ao encontrar uma superfície de temperatura mais baixa. Então, se tinha água, quando se retira uma garrafa de vidro com água de uma geladeira, depois de ela ter ficado lá por algum tempo, vê-se gotas se formando na superfície externa da garrafa. A condensação de vapor de água dissolvida no ar ao encontrar uma superfície a temperatura mais baixa. Seria justamente essa alternativa, a letra A. Vamos julgar as outras para ver se é correta ou falsa. Letra B. Diferença de pressão. Não, a pressão no meio externo é exatamente igual à pressão no meio do freezer. Porosidade do vidro, nada a ver. Diferença de densidade entre a água no interior da garrafa e a água dissolvida, nada a ver, a densidade é a mesma. Condução de calor através do vidro facilitado por sua porosidade. Não, o vidro não é um bom condutor de energia, porque a gente usa o vidro justamente porque ele tem essa característica de ser um mau condutor de energia. Então, a letra B, letra C, letra D e letra S estão falsas. Então, a letra correta é a letra A. Condensação de vapor de água dissolvido no ar ao encontrar uma superfície a temperatura mais baixa. Exatamente. 4. Enem. Ainda hoje é comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, poringas ou potes de cerâmicas não esmaltada para conservar água a temperatura menor do que o ambiente. Isso ocorre por quê? Bom, a gente sabe que o mármore, a peça de barro, ela é uma péssima condutora de energia. Então, se você bota uma água de 20 graus, como ela está dentro de um recipiente mau condutor de energia, tem uma baixa condutividade térmica, ela não deixa que a água interna dela varie sua temperatura. Então, o barro isola, vamos ver as alternativas. Letra A.
O barro isola a água do ambiente, mantendo-a semelhante à temperatura melhor que a dele, como se fosse um isopor. Exatamente, a letra A seria a resposta dessa questão. Vamos julgar as outras alternativas. O barro tem poder de gelar. Meu Deus, o barro tem poder de gelar? Tá falso. C. O barro é poroso, permitindo que a água passe através dele. Aí quando você fosse voltar lá, não tinha mais água. Falso. O barro é poroso, permitindo que a água se deposite na parte de fora da moringa. A água de fora sempre está a temperatura maior que a de dentro. Não entendi isso aqui, não tem sentido. Para falar porque a água não variou, porque ele estava em contato com uma água mais quente. Falso. Letra E. A moringa é uma espécie de geladeira natural, liberando substâncias higroscópicas que diminuem naturalmente a temperatura da água. Se existisse uma substância que diminuísse a temperatura da água, ninguém mais usava geladeira. Então, falso também. A alternativa correta portanto, é a letra A. O barro isola a água do ambiente, mantendo semelhante a uma temperatura menor que a dele, como se fosse um isopor. Exato, porque o barro é um baixo condutor um condutor térmico exatamente igual a um isopor, ok? Vamos para a questão 5. Os seres humanos podem tolerar apenas certos intervalos de temperatura e umidade relativa, o R. E nessas condições, outras variáveis como o efeito do sol e do vento são necessárias para produzir condições confortáveis, nas quais as pessoas podem viver e trabalhar. O gráfico mostra esses intervalos. Então, a gente só sobrevive com uma umidade e uma temperatura suportável pelo humano. E aqui ele está mostrando um eixo de temperatura com umidade. E ele está falando que um ideal com sol tem um valor, o ideal sem sol tem um outro valor, só ideal, e um ideal com vento tem um outro valor. Então tem 3 valores nesse gráfico. A tabela mostra temperaturas e umidades relativas do ar de 2 cidades, registradas em 3 meses do ano. Com base nessas informações, pode-se afirmar que condições ideais são observadas em... Então, tem que ter Campo Grande e Curitiba, tem o valor da temperatura e a umidade. Então, vamos julgar cada alternativa. Curitiba com vento em março e Campo Grande em outubro. Então, Curitiba com vento em março. Em março, tem que ter uma temperatura em Curitiba de 27 e uma umidade relativa de 72. Então, 72 seria aqui e uma temperatura de 27. 27 seria aqui, Não tá um ideal, não tá ideal com o vento. Justamente não tá ideal com o vento nessa temperatura que ele falou. Campo Grande com vento em março e Curitiba com sol em maio. Então, em maio tem uma temperatura em Curitiba e uma umidade, 80% de umidade. E uma temperatura em maio de 19. A 19 tá aqui, 10, 15, 19, próximo do 20. Então, estaria com 80%, estaria dentro do ideal com sol. Curitiba ideal com sol em maio, sim. Mas Campo Grande com vento em março, Campo Grande tem 25 graus e 82% de umidade relativa. O que dá 82% aqui. Nossa, passa longe, hein? Passa longe do ideal, que é 25 graus. 25 graus está aqui, passa longe, não fica dentro do ideal com o sol. Letra B também é falso. C. Curitiba em outubro e Campo Grande com sol em março. Então, outubro, Curitiba. Curitiba tem 18 graus em outubro, 18, seria mais ou menos aqui. E 75 de umidade. 75 é aqui e 25. 20, não. E 18. Temperatura de Curitiba 18 e 75. Então é aqui e 18. Exatamente. Ideal com sol. Curitiba em outubro
e Campo Grande com sol em março. Não. Curitiba com sol em maio, também não. Campo Grande com vento em março, Curitiba com sol em outubro. Sim, com sol em outubro seria o ideal. E Campo Grande com vento em março. Março tem 25 graus aqui e 82 de umidade. 82, aqui tá 80, aqui 82. Seria, não, também não seria bom. Curitiba com sol em outubro, também não. Curitiba em maio e Campo Grande em outubro. Vamos ver, Campo Grande em outubro é 25,58. 25,58, 58 é aqui, 25 tá ideal. E Curitiba em maio, 19,80. 80 e 19 também tá bom. Então, é a letra E. Curitiba em maio e Campo Grande em outubro. Ok? Deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau.